Mais uma vez estamos na tua presença, Senhor, te pedimos a tua graça, a tua sabedoria, o teu poder, que o Senhor venha abençoar esta aula, aos teus filhos que vão entrar na live, que o Senhor continue dando sabedoria, entendimento, e que essa aula seja maravilhosa aos nossos corações. Meu Pai, abra a nossa mentalidade, nos dê entendimento, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós vamos iniciar Epístolas Cristãs 3, o último livro da parte básica da nossa EPOAD, e nós vamos ver a partir da página 16, que vai nos mostrar a epístola que Paulo escreveu na prisão, Éfesos, ou foi em Éfeso, mas a epístola é conhecida como aos Efésios. Eu tenho aqui o meu resumo de praxe, nós vamos na autoria do livro, né? Imagina-se na prisão, está ali por ter sido perseguido, Paulo, por causa da sua atividade zelosa como missionário cristão. Agora, que não pode mais viajar e visitar as congregações para fortalecê-las, o que fará? É uma pergunta para o apóstolo Paulo. Não poderá escrever cartas aos que se tornaram cristãos mediante o seu trabalho de pregação. Não estarão eles provavelmente imaginando como está e não estarão, porventura, precisando de encorajamento? Com certeza. De modo que você começa a escrever exatamente o que o apóstolo Paulo fez, ficando preso em Roma pela primeira vez, por volta do ano 59 a 61. Pai do Senhor, seja bem-vinda. Nós estamos na página 16. Ele apelou a César, e embora esperasse o julgamento, amém, e estivesse sobre a guarda, tinha a liberdade de se empenhar em algumas atividades. O tempo que o apóstolo Paulo ficou preso pela primeira vez em Roma, ele ficou domiciliado pela primeira vez. Então ele teve algumas liberdades, né? Aí, peraí, que o gato agora quer aparecer na live. Olha o gato. Não, meu filho, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Tá quente. Já pensou nisso? O gato quer aparecer na live, rapaz. E aí, quando ele me vê aqui, ele vem pra cá, só que tá quente, né? Então, aparece de tudo no final, né? Acontece tudo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele teve preso pela primeira vez, ele foi para Roma e lá ele ficou domiciliado. Essas epístolas são a Efésios, a de Filemon, qual é a outra, rapaz? Sempre esqueço aqui, deixa eu olhar aqui. A de Colossenses, a de Filipenses, são as de cadeia do apóstolo Paulo. Para mim, são as mais lindas, porque o apóstolo Paulo está passando por uma grande dificuldade, uma grande luta, e ele deixa um exemplo para nós. O exemplo é de não parar mediante as dificuldades e as batalhas. Ele continua incansavelmente pregando a palavra do Senhor, ademoestando os irmãos, ensinando, preparando os obreiros para as jornadas que ainda iam acontecer, né? Ensinando, dando exemplo e fortalecendo eles na fé cristã. Então, por volta do ano 59 a 61, ele esteve preso. Ele apelou a César. O que eu tenho aqui, o que eu estou falando é sobre um resumo. E embora esperasse o julgamento e estivesse sob a guarda, tinha a liberdade de se empenhar em algumas atividades. A data. A carta foi escrita na prisão, né, relatada lá no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 1. Logo depois de Colossenses. Cesareia ou Roma são locais possíveis para a redação desta carta. Se foi em Cesareia, foi em torno do ano 55 a 57. E se foi em Roma, provavelmente no ano 60 a 61. Né? E a enviou por intermédio de Tíquico, acompanhado por Onésio. Isso está relatado em Efésios capítulo 6, versículo 21, e Colossenses capítulo 4, versículo de 7 a 9. O contexto histórico. Vamos lá, para a gente saber o contexto histórico que rolava lá em Éfeso.
Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, a capital da província chamada Ásia Menor, cujo território pertencia hoje à Turquia, localizava-se às margens do rio Caistro. Entre as suas construções destacava-se o templo da deusa Diana, né, também conhecida como Artemis. Os cultos ali realizados incluíam a prostituição em seus rituais. Tal edifício estava entre as 7 maravilhas do mundo antigo daquela época. O próprio Alexandre ofereceu-se para reconstruí-lo, o Alexandre o Grande. Contudo, sua oferta foi recusada pelos efésios, os quais construíram o santuário, tornando-o mais esplêndido do que antes. Quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, Paulo estava em Éfeso, e talvez por isso, diante da grandiosidade daquela construção, o apóstolo Paulo fala sobre a Igreja de Cristo, comparando a um edifício, né? Ele menciona o processo de edificação, o fundamento, os construtores e o material utilizado. Isso está lá relatado em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9 a 17. Mais tarde, quando escreve aos Efésios, Paulo volta a fazer essa comparação. Efésios capítulo 2, verso 19 a 22. Havia em Éfeso uma grande biblioteca e um teatro com lugar para apenas 25 mil pessoas sentadas. Quase um bairro aqui de Porto Velho, né? A cidade possuía o principal porto da Ásia, e colocando-se assim na rota comercial do Império. Foi construído naquela cidade um templo para a realização de cultos ao imperador romano. Hoje existe apenas ruínas daquilo que foi aquele templo. Havia também um grande centro urbano, entre as quais se destacava a fachada da antiga biblioteca, que hoje já está em ruínas. No fim da sua segunda jornada, que é a segunda obra missionária que ele faz, o apóstolo Paulo visitou Éfeso, onde deixou ali Áquila e Priscila. É relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 18 a 21. Éfeso também era um grande centro religioso, famoso por seu magnífico templo de Diana, né, nome romano, ou Artemis, nome grego. Uma estrutura considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É citado, por incrível que pareça, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 35. A prática da magia e a economia local era claramente relacionada a este templo. Paulo permaneceu em Éfeso por cerca de quase 3 anos durante sua terceira viagem missionária. É relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 23 até o capítulo 19, até o versículo 41. A palavra de Deus se espalhou por toda a província da Ásia. O ministério eficaz de Paulo começou a afetar seriamente o tráfico da arte de magias e imagens. Lembra daquilo que eu disse em algumas aulas, acho que foi o ano passado, que na igreja de Efésios, o povo local tinha aquelas imagens pequenas que iam do tamanho de um celular até o tamanho de uma pessoa assim, bem pequeno, como o irmão Nildo. Né? E que eram mulheres com seios, muitos seios, né? Seria um pejorativo dizer muita teta, né? Mas muitos seios. E ali elas cultuavam a deusa Artemis ou a deusa Diana. Então, em cima disso que era baseado os cultos que o povo da cidade de Éfeso fazia. Por isso que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios é uma carta relacionada na correção de pai. A gente vai ter esse entendimento. Por isso que ele escreve o capítulo 6, falando sobre as armaduras, mas fala sobre honrar pai e mãe, porque havia muito naquele local muitas crianças que eram abandonadas,
que não tinha pai e nem mãe. Eram muitos órfãos naquele local. Então imagina o caos que havia naquela cidade, porque os cultos pagãos faziam sacrifícios que eram orgias sexuais e, claro, as sacerdotisas que quando ficavam grávidas ou abortavam ou simplesmente quando ganhavam os filhos abandonavam nas ruas. Então imagina, para pregar a palavra do Senhor, para corrigir isso dentro de uma sociedade corrompida, né? Uma sociedade terrivelmente cheia de tantas mazelas, cheias de tanta podridão, prostituição, e o apóstolo Paulo está pregando para uma igreja, ensinando, ademoestando e levantando um povo sarado, curado pela presença do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus naquele local. Vamos lá, deixa eu vir achar aqui de novo. Vamos lá. A permanência de Paulo em Éfeso foi interrompida por uma grande perseguição. Através de suas pregações, muitos se converteram a Cristo, e com isto o comércio de imagens à deusa Diana estava se enfraquecendo. Aí também a gente lembra daquela passagem lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo repreende o demônio daquela mulher que adivinhava, e o povo dá uma corça sarada nele e em Silas, porque aquela mulher movimentava a cidade toda com dinheiro, né? E os governantes, os prefeitos, os poderosos daquela cidade dão uma coça bem gostosa em Paulo por mexer nos bolsos deles, né? Porque a forma de encher os seus bolsos tinha acabado, porque aquela mulher perdeu aquilo que eles diziam de um dom de adivinhação. Então, nesse sentido, aqui está o apóstolo Paulo, tomado de ira. Os fabricantes de ídolos provocaram grande tumulto, tentando fazer com que Paulo fosse publicamente condenado por pregar uma doutrina que estaria prejudicando a cidade. Né? É descrito lá em Atos 19, do verso 21 a 40, e em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 32. Afinal, o turismo e o comércio estavam estabelecidos sobre essa idolatria. Paulo, então, foi para a Macedônia e, depois de algum tempo, mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele em Mileto. Ali, Paulo se despede deles, dizendo do que mais do que não mais o veriam. Atos após capítulo 20, do verso 16 a 38. Timóteo, Apolo, Áquila e Priscila trabalharam na igreja de Éfeso. Né? É citado aqui em Atos apóstolos 18, do verso 18 a 24, 1 Timóteo 1, 3, 2 Timóteo 4, 19. Né? E de acordo com a tradição, o apóstolo João também exerceu ministério naquela cidade e ali morreu. Né? Apocalipse capítulo 2, verso 1. Vamos lá, para o conteúdo da carta. O conteúdo da carta, apesar do cabeçalho tradicional, a carta que hoje conhecemos como a Epístola de Paulo aos Efésios, parece ter sido uma correspondência circular destinada às diversas igrejas da Ásia Menor. E pouco se sabe a respeito das pessoas que a receberam. Seu conteúdo não é pessoal e nem trata de questões ou problemas específicos de uma comunidade em particular. Não possui saudações pessoais, como seria natural em uma carta dirigida a um grupo determinado, e de acordo com os estudiosos dos manuscritos do Novo Testamento, a expressão que vivem em Efésios capítulo 1, verso 1, não aparece em todas as cópias antigas. Né? Supõe-se então que poderiam se tratar de uma carta circular e que eventualmente alguém tenha acrescentado estas palavras quando endereçou uma cópia para os Efésios. Alguns comentaristas sugerem que esta epístola possa ser a mesma que Paulo mencionou em Colossenses capítulo 4, versículo 16, quando fala da carta enviada aos Laodicenses, e que deveria ser lida também em Colossos. Né?
Paulo dedicou a sua vida a ensinar os gentios e que este podia ser cristãos sem se converter ao judaísmo. Esta doutrina desagradava os judeus em geral, que considerava a lei mosaica obrigatória a todas as pessoas e tinha muito preconceito contra quaisquer gentios incircuncisos que ousassem chamar-se discípulo do Messias dos judeus. Embora Paulo ensinasse aos cristãos gentios a permanecer inabaláveis como tochas na liberdade que tinham em Cristo, conforme se lê nas cartas aos Gálatas e Romanos, não queria que tivesse preconceito contra os companheiros cristãos judeus, mas que se consideravam irmãos em Cristo Jesus. Paulo não queria que existisse duas igrejas rivais, uma judaica e uma gentílica. Queria uma só igreja, com judeus e gentios unidos em Cristo Jesus. Deste modo, em todos os lugares, Paulo, pode falar, Paulo encontrava-se na sinagoga, deixa eu só terminar aqui, e ali pregava para os judeus. Fale, meu querido. Pedro chegou aí a Éfeso, paz do Senhor a todos. Pedro chegou aí a Éfeso também, né? Eu não tenho certeza disso, né? Mas assim, não somente Pedro, porque a pergunta vai cair em cima disso daí. Outros discípulos de Jesus chegaram aí a Éfeso no tempo de Paulo, né? O próprio apóstolo João. Isso. Mas eles foram depois da reunião que Paulo teve com eles a respeito da circuncisão ou antes? Porque se foi antes, eles eram uns que diziam que a circuncisão era certa, né? Eles só vieram aceitar depois da reunião que eles tiveram, que aceitaram que Paulo estava certo, né? Sim. Como o senhor falou aí agora, Paulo ele tinha essa briga, né, com os judeus justamente por isso. Então, se os discípulos de Jesus, né, foram antes dessa reunião, eles pregavam isso. Eles eram contra Paulo ainda nesse tempo. Era uma briga a mais para Paulo ali. Sim. Essa reunião acontece lá no início do ministério do apóstolo Paulo, né? E aí essa aqui já está no meio do ministério do apóstolo Paulo, que já vai ser a primeira cadeia dele. Então já foi depois da reunião esses acontecimentos, né? Então a gente entende, porque o apóstolo Paulo ele não quis deixar preso só para os judeus, né, a mensagem de Cristo, né? Ele gostaria, como ele fez, e como Cristo também, com este objetivo de chamá-lo, para espalhar mesmo a mensagem de Cristo para todos. Porque a mensagem até então, desde o Antigo Testamento até ali, findando os evangelhos, só ficou presa com os judeus, né? Mas no Antigo Testamento, os judeus tinham a capacidade de espalhar isso para todos e de forma preguiçosa, de forma mas é preguiça mesmo, de orgulho, de vaidade, ficaram só entre eles, né? Não pregando para os outros. Os que se converteram, também homens, faziam o pacto, né, da circuncisão. Já o apóstolo Paulo ensina ser aqueles os circuncidados de coração, né, para os gentios. E os gentios foram entrando muito nesse ensinamento, aprendendo, né? Os gentios poderiam virar judeus, né, ali por aceitação, sendo os prosélitos, né, que passavam pela mesma situação, já o novo ou o velho, eles passavam pelo aquele momento de circuncisão da aliança com o Eterno. Aí vem Cristo, aí logo em seguida vem o apóstolo Paulo, dando esse ensinamento, corroborando com as palavras de Cristo, para que a mensagem de Cristo fosse pregada para todos, né? Beleza? Então, se não fizer pergunta, não é o irmão Nildo, né? Vamos lá. Dentro do resumo que eu tenho, continuando para a gente ir nessa tocada. Aqui. Assim, apesar dos protestos e perseguições, alguns se converteram. Logo estava estabelecida a igreja e a sua formação incluía
gentios e judeus. Percebe-se então uma dicotomia imediata na comunidade. Além disso, como era natural, a igreja era formada por homens e mulheres, servos e senhores, escravos e livres, ricos e pobres. Bem sabemos que este cenário não era uma particularidade de Éfeso, mas característica comum a diversas igrejas. Essa diversidade de componentes da igreja faz com que ele seja um organismo bastante eclético. Esta variedade se tornava muitas vezes causa de divisões, partidarismo dentro das igrejas. Por isto, Paulo escreve aos Efésios, tendo como principal tema a unidade da igreja. Né? Dentro da carta aos Efésios, nós vamos ver também o apóstolo Paulo falando do tratar do servo com os seus senhores, dos seus senhores com os servos. Né? Ele dá um entendimento bem claro que não era para tratar com indiferença, né? Os trabalhadores, os empregados e os senhores que contratavam esses trabalhadores. Então é bem legal, é fantástico quando é um ensinamento aqui, você que é empresário aqui na nossa live, rapaz, você quer um ensinamento legal, a carta aos Efésios mostra isso. Eu vou até mostrar aqui uns versículos aqui, deixa eu só abrir lá, que mostra-nos como o apóstolo Paulo estava à frente, com uma visão diferente daquela época. É dada por Deus mesmo, não tem boca não. Paulo é Paulo mesmo, né? Uma visão fantástica, né? Cadê? Ele vai dar resposta aos pastores, capítulo 6, empregados, ó. Capítulo 6, verso 4. E vós, vossos pais, que ele vai falar sobre não provoqueis a ira dos vossos filhos, isso aqui é para a família. Aí ele diz no verso 5, vossos servos, obedeceis ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a de Cristo. Né? É legal isso aqui, o tratar, né? Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Porque naquele tempo tinha muitos escravos, né? Mas eram escravos de dívidas, né? Que comprava, não pagava, né? Tinha um determinado tempo para trabalhar e pagar as suas dívidas. Outros ficariam libertos, mas por ser tão bem tratado pelos seus senhores, continuava trabalhando e ali não era mais escravo, mas virava praticamente alguém da família, e assim sucessivamente. Então, dentro dessa igreja tinha algumas particularidades. Então, o apóstolo Paulo vai cortando, quebrando isso para dar uma liberdade e o ensinamento. Essa liberdade é em Cristo Jesus. Não me interprete mal. Nós estamos hoje, as nossas igrejas estão vivendo um tempo que não sabe mais o que é liberdade e estão trocando essa liberdade por libertinagem, né? Né? Pode falar, filho. Tanto é que esse que o senhor passou aí agora sobre a dívida que o povo tinha, quando o cara não pagava, ele era preso, né? Ele tem a passagem daquela lá, que, se eu não me engano, acho que é uma parábola de Jesus, onde tem aquele cidadão que é perdoado pelo rei, mas ele não perdoa o servo dele. Isso. Quando o rei traz, tem toda aquela mitologia em cima, ensinamento, né, sobre isso aí. Isso é ensinamento para nós, né? Para ver que eu sei que aqui não existe, aqui na live, que compra e não paga, né? Eu sei que todo mundo compra e paga, pelo amor do eterno. Né? Mas infelizmente, a gente está achando por aí pessoas que compram e não pagam, né? E naquela época já acontecia isso e o preço era de sangue. Imagina hoje, se tivesse o preço de sangue, né? Ou do camarada trabalhar na casa do outro que estaria devendo. Mas, tanto pastor, de pessoa, né? Mas, pastor, hoje está assim. Antigamente, isso é verídico. Antigamente, quando um pastor, eu tiro um pastor, né? Vai entrar todos os crentes aí no meio desse pastor.
Mas você Sim. tira um pastor que é o maior. Ele chegava numa loja para para comprar alguma coisa no crediário, entendeu? Ele não, é só bastava ele dizer que era pastor, entendeu? Sim. Ele não precisava nem da entrada. Hoje, nos dias de hoje, se o cara disser crente é pastor, ele tem que dar no mínimo 80%. Faz pouquinho. Para você ter uma ideia como é que tá. Eu sou comerciante, graças a Deus eu não tenho problema com irmãos. Eu vendo para muitos irmãos evangélicos, né? Sim. Jamais tive problema, né? Mas tenho comentários de amigos meus, né? Que diz, Nildo, eu não faço negócio com crente, entendeu? Porque crente não paga. Tu tá entendendo como é que tá a questão no dia de hoje? É como Aham. isso aqui na live não tem, porque eu conheço todos os irmãos da igreja e aqui nós, graças a Deus, a Novo Horizonte tá fora disso daí. Mas E, é relato de amigos, né? Que diz que não faz negócio com crente. não, oxe, eu não vou longe, não. Aqui, dá bem que aqui não tem, né? Graças a Deus. Mas, meu amigo, tem aquele negócio de cantina de igreja? Tem. Meu amigo acaba ficar devendo aquilo, misericórdia, pai. Não sei não, aí a Rose tava cobrando um pessoal que tava devendo aí a cantina das crianças lá. E ela já tinha botado no Serasa. A Misericórdia, Cris rapaz. e a Cris tá de O cara prova tá devendo aí. 3,50, rapaz. E era só, então devendo lá era mingau. Tá tirando da boca das crianças. Quem é, Canjica. quem é esse irmão que entrou aí, que a gente não consegue identificar aí? Se apresenta aí. Quem é? Quem é? Fala com a gente. Dá só um alô aí pra gente conhecer quem é. Ah, A é a Liz. Liz. Ah, não, tá. Tá bom. A Liz é aluna nossa mesmo. Aí, graças a Deus, já tava preocupado. Sequestrador. Vamos lá, vamos seguir em frente. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ah, tá aqui. O seu foco está principalmente sobre a questão entre os judeus e os gentios. Por outro lado, os judeus se consideravam como a nata da religiosidade do mundo daquela época, né? Então, os gentios era visto por eles como uma segunda categoria. A bem da verdade, eles estavam tudo que era fora deles era tudo segunda categoria, né? Os judeus eles eram o supra-sumo, como diz o outro, né? A última bolacha do pacote de Oreo, né? É Oreo mesmo, é esse aí. Se não for, é esse aí. Oreo, melhor biscoito que tem. Que é um biscoito caro, né? Já tô fazendo Vamos lá. aí. Eles podem patrocinar a nossa live aí. Isso é de Deus. Os gentios, por sua vez, poderiam se sentir inferiorizados. Contudo, nas cidades fora da Palestina, os judeus eram donos da casa. Então, os judeus poderiam ser vistos como estrangeiros, arrogantes, que se achavam superiores aos próprios cidadãos do lugar. A esperança que Paulo tinha, ao demonstrar assim o amor cristão, era levar os cristãos judeus a sentir-se mais bem dispostos para com os seus irmãos gentios. O gesto de Paulo em favor da união dirigida aos elementos gentios da igreja foi a presente carta dirigida ao principal centro de convertidos gentios daquela época, exatamente a unidade, a universidade, a grandeza inefável do corpo de Cristo. E aí nós vamos ter alguns pontos que nós podemos discutir aqui na aula, rapidamente. Olha só, a unidade está dentro da carta. Paulo menciona a localização dos gentios e judeus dentro do plano da salvação, né, e da igreja. Seu objetivo é demonstrar que no corpo de Cristo esse tipo de diferença é irrelevante.
ele tenta fazer com que os seus leitores vejam que no passado todos eram pecadores, Efésios capítulo 2, do verso 1 a 3, e agora todos são salvos em Cristo Jesus. E é importante deixar de lado muitos conceitos plurais que destacam nossas diferenças e é valor para afirmação singulares. Por isso, Paulo usa tanto a palavra no sentido de unidade em sua epístola. Olha só, de ambos, judeus e gentios, fez Efésios 2,14. Um novo homem, 2,15. Um só corpo, 2,16. Um só espírito, 2,18. A unidade do espírito, 4,3. Um corpo, 4,4. Um espírito, 4,4. Numa só esperança, 4,4. Um só Senhor, 4,5. Uma só fé, 4,5. Um só batismo, capítulo 4, versículo 5. Um só Deus e Pai, 4,6. Unidade da fé, 4,13. Comunidade, 2,12. Unirá, 5,31. E uma só carne, 5,31. A unidade deve ser buscada mesmo que mediante o esforço. Olha só, Paulo dizendo, hein? Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. A palavra vínculo significa nó, ou tudo que está ligado, ou tudo que estabelece ligação. Nós, como cristãos, precisamos enfatizar os nossos vínculos acima das nossas diferenças, né? O mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, a mesma fé, a mesma esperança. Tudo isso são vínculos que nos unem e são os fundamentos do cristianismo. Olha só, uma simples carta, tão simples, né? Uma redundância aqui eu dizendo, mas tem uma profundidade fantástica. Por isso que alguns podem dizer, não, mas que agora está em destaque, né? Não, que o cristianismo não é acolhedor, que ele faz acepção de pessoas. Nunca vi isso. Cristo sempre nos mostrou que ele quer todo mundo do seu lado, diferente de cor, raça ou rico ou pobre. Para ele não interessa isso, ele interessa que todos estejam unidos, tendo uma unidade em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. O segundo ponto que a gente pode abordar isso também na própria carta, a universalidade. O passo seguinte, no plano divino da união universal, é reconciliar os cristãos uns com os outros, num só corpo unido, que é a igreja. Agora, o convite de Deus se torna vibrante e audível a todas as tribos, nações, para vir a ele, para se ajuntarem a uma só família, né? A família divina. Vejamos este exemplo. Na construção, os elementos que parecem ser mais fortes encontram-se absolutamente dependentes, dos quais são reputados como inferiores, que são: o cimento é visto como aquele que dá firmeza. Contudo, o que faríamos com ele se não tivesse a areia, que muitas vezes é vista como frágil e inconstante, né? Um vai suprir a fraqueza do outro e juntos vão formar um sólido concreto. A pedra poderia ser gabar de ser a mais forte, contudo não se constrói um prédio usando apenas pedras, né? Os tijolos, apesar de mais frágeis, podem ser trabalhados com mais facilidade, podem ser quebrados, cortados e posicionados com mais flexibilidade. A sua fragilidade será superada pelo uso da areia, do cimento e da água. Depois de pronto, o prédio não se fala mais em areia, em cimento, em tijolos. Fala-se em um
prédio, uma estrutura, um organismo, né? Apesar de estarem ali presentes as características de cada material, todos eles perderam a sua própria identidade e são agora conhecidos como prédio, né? Até mesmo aquele ínfimo granizo de areia agora é prédio. Assim somos na igreja. O apóstolo roga, suplica aos irmãos de Éfeso que eles adotem uma postura de humildade, mansidão e amor uns para com os outros. Com tanta diferença dentro da igreja, essas atitudes eram imprescindíveis para que a igreja não se extinguisse. Lembra lá do apóstolo João, em Apocalipse, que ele escreve uma carta para o dirigente de Efésios, né? Lembra lá? E ele faz uma frase que é direcionada para eles voltarem ao quê? Vocês estão lembrados? Primeiro amor? Isso, ao primeiro amor. Paulo está batendo aqui para os crentes daquela época lá de Efésios viverem e terem uma unidade e uma universalidade entre eles, né? Tá todo mundo junto, como diz o outro, né? Naquele meme, junto e misturado, né? Todo mundo unidos com o mesmo pensamento. E lá na frente, João vai bater em cima disso de novo, só que agora ele vai ser bem mais claro. Aqui, a igreja aqui está em formação. João já vai dizer para eles lá, ó, vocês perderam o primeiro amor. E vocês sabem aonde. Então, ó, vá e volta de novo. Vai dizer, volte até o ponto onde você perdeu e encontrou, toma de novo e volta para a caminhada, que é na presença de Cristo, né? Esse primeiro amor é isso que o apóstolo Paulo está apontando aqui para nós, né? Essa diferença entre eles, claro, né? Rico, pobre, branco, judeu, gentios. Então tinha muita diversidade. Então o apóstolo Paulo, pode dizer, querido. Isso aí também vem muito por esse esfriamento que João fala lá, né, em Apocalipse, né, para que voltem ao primeiro amor, vem muito em cima também das intrigas que tinham dentro das igrejas, né, Sim. como tem nos dias de hoje, e também pelas falsas doutrinas que entraram, né? Sim. Falsa doutrina, aqueles estudiosos que achavam que sabia mais do que Paulo, né, dizia que Paulo estava errado. Então isso tudo veio, uns aderiram à falsa doutrina e outros, né, esfriaram, porque não sabiam em que acreditar. Amém? Com certeza. Tem todo o meu respeito a respeito disso. Isso também faz parte, né? Então, o falso ensino, o povo voltando para o judaísmo de novo, né? Voltando para a velha prática da circuncisão. Então, isso tudo foi esfriando a igreja lá, isso já lá em Apocalipse, né? Paulo está querendo quebrar e está conseguindo quebrar, só que, infelizmente, o apóstolo foi sacrificado, né? Foi martirizado. Mas Cristo não deixa a igreja à deriva. Cristo sempre vai levantar alguém para cuidar, para zelar. Isso aconteceu há 2000 anos atrás e ainda estamos aqui sendo resquício desse povo, né? Constantemente aprendendo a palavra de Cristo e perseverando na doutrina dos apóstolos. Vamos lá. Ainda na universalidade, o propósito do corpo é desenvolver cada um dos seus membros segundo a perfeita imagem de Cristo. Essa aqui ainda é o meu resumo, tá, meus irmãos? O conceito do crescimento, conforme é descrito em Efésios capítulo 4, versículo 12 a 15, parece aplicável tanto aos indivíduos quanto à igreja, como num todo. Em uma família, cada membro é diferente, isso é fato, né? Contudo, não vamos dispensar o grupo familiar por causa disto. Apesar de unidos, não somos iguais.
A diferença existe e sempre existirão. Nesta universalidade, vivemos em união sem anular a individualidade. Né? A infância da igreja será coisa do passado, virá a sua maturidade, pois quando o prédio está pronto, o que mais parece não é o mais importante, né? Visto que a igreja é, ou pelo menos deve ser, uma comunidade de irmãos e irmãs, é necessário que os seus membros tenham consideração uns pelos outros. E o último tópico, né, nessa parte aqui, é a grandeza do corpo de Cristo, está na prática da doutrina, que diz assim: a epístola nos leva para um lugar mais alto, onde estamos unidos com Cristo, ressurreto, que subiu aos céus. A igreja, o povo de Deus, não existe apenas para executar atividades de rotina, mas sim para revelar a sabedoria de Deus e proclamar a rica redenção proporcionada por Jesus Cristo, e isso deve ser expressa na vida prática. Paulo tinha em mente esta preocupação. Vemos em algumas de suas epístolas esta divisão. Em primeiro lugar, ele fala da doutrina, depois ele dá conselhos práticos, a parte espiritual. Efésios capítulo 1 a 3 se relaciona ao verbo ser, a parte prática de Efésios 4 a 6 se relaciona aos verbos andar e combater. Embora não sejamos salvos pelas obras, Efésios 2, de 8 a 9, fomos designados para executá-las. Efésios 2, 10. A posição espiritual de qualquer pessoa vai produzir evidências visíveis, e ninguém poderia se esquivar dos ensinamentos do apóstolo, dizendo que não tinha entendido a aplicação de suas palavras. Depois de falar de fatos espirituais e regiões celestiais, Paulo parte para situações do dia a dia, na prática. E se ele dissesse apenas com os Efésios, deveriam ser revestidos do novo homem, Efésios 4, 24. Ele poderia questionar o sentido destas palavras, mas o próprio Paulo explica na sequência do texto de Efésios 4, 25 a 5, 21, a seguir ele fala sobre as relações entre o marido e a mulher, pais e filhos, servos e senhores. E o seu último assunto é a armadura de Deus, que é composta por convicções interiores e práticas exteriores, que quer dizer fé e obra. Ele adverte que tomemos toda a armadura de Deus, Efésios 6, 11, e assim precisamos da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, da salvação, da palavra de Deus e de oração em espírito. E se falta um destes elementos, este pode ser a brecha por onde o inimigo tentará nos destruir. E é só pontos práticos, né, para a nossa vida. E veja que isso é tão vivo, é por isso que a Bíblia é fantástica, né, rapaz? Quanto mais lemos e relemos, trilemos, como diz o outro, mais achamos pontos fantásticos para a transformação da nossa vida. Uma igreja que não vive na prática a palavra da verdade, ela não vai ter uma fé fortalecida e não vai ter obra, né? Ela não vai deslanchar, não vai crescer em fazer obras, ganhar almas para Jesus e assim sucessivamente. Vai ser uma igreja que vive aquela mesma rotina morta, fraca, aquela fraqueza, aquela dolência espiritual. Mas quando uma igreja está apaixonada, até o termo apaixonado assim é meio complicado, né? A gente tem que ter um certo cuidado, mas quando ela está ligada uns com os outros, na mesma fé, na mesma visão, pode ver que a igreja ela é movimentada, né? Tem crente, o camarada é alegre, satisfeito, um trabalha em uma parte da igreja, o outro até pelo simples fato de recolher um copo ali na dependência da igreja é uma alegria, né? Sempre tem um crente que solta aqueles copos descartáveis, aí não acontece não, graças a Deus, mas acontece na minha aqui, né? Rapaz, eu nem conto, vou contar um fato. Eu fiquei olhando um dia, eu falei, quase eu desvio. O copo voando, assim, né? Descartável. Voando por causa do vento, né? Dentro da igreja. O irmão viu, passou por cima.
O outro veio e pisou no copo. Aí eu vim atrás, peguei o copo. Falei, Jesus amado. Imagina o irmão dentro de sua casa. Como é que é o negócio, né? Eu fiquei pensando, eu falei, o irmão dentro de casa. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Quase desviei. Falei, Jesus amado. Porque se eu estou fazendo bem aqui dentro da minha comunidade, eu quero o bem de todos, né? Um copo ali, pá, na manha, tranquilo, e não interessa, né? O tamanho do cargo, né? Pastor, cooperador, é membro. Nós estamos aqui para dar um conforto para todos e cultuar a Deus juntos, né? Para não tirar a atenção do outro, mas tá alegre ali com a presença do irmão. Poxa, o irmão lá. Não me interessa se o irmão é chato, o irmão é isso e aquilo. Me interessa estar do lado dele, cultuando o nome do Senhor e entendendo a vida do irmão para a gente viver juntos ali em unidade, em comunhão, né, em parceria dentro do reino de Deus. Né? Amém? Mas, pastor, Pode tem ocasiões que, em certas feitas, a gente deixa até o inimigo agir nas nossas vidas, né? Aconteceu um fato, agora recente, teve uma apresentação lá na igreja, né? Aí as luzes ficaram meio que apagadas, se eu não me engano, eram as crianças, eram os adolescentes que estavam apresentando. Aí um irmão pegou uma cadeira e botou bem no meio da passagem ali, né? Acho que para filmar. E isso tirava a visão de quem estava no corredor ali para ver, né? Mas aí, em pouco tempo, ele se tocou. Aí na hora que ele passou por mim, o inimigo falou mais alto. Eu digo, tá, irmão, pensei que tu era transparente, ó. Não tem jeito. Se for o Guto, Rapaz, isso não. Misericórdia, transparente. Meu Deus. Não diga que era o Guto, pelo amor de Deus. Está em processo, pessoal. Tem que ter paciência com ele. Eita Deus. Não, mas quem fala muito aqui é a irmã Valéria, pai. Não. Tô caladinha, pastor. Tô ouvindo. Oh, Jesus. Misericórdia. Meu Deus do céu. Deixa a irmã Valéria quietinha lá. Oh, mas tem hora que dá vontade de dar uns cascudos nos crentes mesmo. Que misericórdia. Dá, meu Deus do céu. Vamos lá. A cristologia em Efésios. A gente já se caminha para o final da carta. Efésios foi chamado de os Alpes do Novo Testamento, o grande canon das Escrituras e o ápice real das epístolas. Não somente por seu grande tema, mas devido à majestade de Cristo revelado aqui. No capítulo 1, ele é o Redentor. Capítulo 1, verso 7. Aquele em quem e por quem a história será definida e consumida. Capítulo 1, verso 10. Ele é o Senhor ressuscitado e que não apenas ressuscitou dos mortos, mas que governa como rei, derramando a sua vida através do seu corpo, a igreja. No capítulo 2, ele é o pacificador, que reconciliou o homem com Deus e que também torna possível a reconciliação entre os homens. Efésios 2, do verso 11 ao verso 18. Ele é a principal pedra de esquina do novo templo, que consiste de seu próprio povo sendo habitado pelo próprio Deus, né? Capítulo 2, verso 19 a 22. No capítulo 3, ele é o tesouro em que são encontradas riquezas inescrutáveis da vida. 3:8. Ele é o que habita nos corações humanos, garantindo-nos o amor de Deus. 3:17 a 19. Ele é o vencedor que acabou com a capacidade do inferno de manter a humanidade cativa. 4, do verso 8 a 19. E por fim, no capítulo 5, Jesus é um marido modelo, dando-se sem egoísmo para realçar a sua noiva,
a igreja, capítulo 5, do versículo 25 ao 27 e 32, e no capítulo 6, ele é o Senhor, poderoso na batalha, o recurso de força para o seu povo, enquanto eles se armam para a batalha espiritual. 6:10. O esboço do livro vai nos dizer da seguinte forma: a saudação de abertura, Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e aí nós temos a divisão que é feita em 9 partes, dentro da epístola. A primeira, a posição do crente em Cristo. Vai ter a bênção de total redenção e a parceria do propósito de Deus. Segundo, a oração do apóstolo por discernimento, que diz: para corações que vêm com esperança, para a experiência que compartilha da vitória de Cristo, e a igreja, o corpo de Cristo. Terceira parte, o passado, o presente e o futuro do crente, que diz: a ordem passada dos mortos que vivem, a nova ordem da vida amorosa de Deus, a antiga separação e a falta de esperança, a nova união e paz atual, a igreja, edifício de Cristo. Quarta parte, o ministério e mensagem do apóstolo, que diz: o ministério concedido a Paulo, o ministério que é dado a cada crente. Quinta parte, a oração de poder do apóstolo, que diz: por força através do Espírito Santo, por fé e amor através da habitação de Cristo, e a igreja e a glória de Deus. Sexta parte, a responsabilidade do crente, que diz: para alcançar a unidade com diligência, para aceitar a graça e dons com humanidade, para crescer no ministério como parte do corpo. Sétima parte, o chamado do crente para a pureza, que diz: ao recusar a falta de inclinação mundana, ao tirar o velho e colocar o novo, ao brilhar como filhos da luz. Oitava parte, a vocação do crente para a vida plena do Espírito, que diz: buscar a vontade e sabedoria de Deus, manter a plenitude do Espírito através de louvor e da humanidade, conduzir todos os relacionamentos de acordo com a ordem de Deus. E afinal, nona parte, a vocação do crente para a batalha espiritual, que diz: a realidade da batalha invisível, a armadura para o guerreiro, a ação envolvida na batalha e as palavras finais do apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 21 a 24. E assim a gente termina a epístola aos Efésios. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Então, sem perca de tempo, vamos olhar na de Filipenses, né? Página de número 31 da nossa EPOAD. Vocês vão ter que ler mesmo o livrinho, né? Para fazerem a prova. Falando sobre isso, como é que estão as provas de vocês? Estou só vendo lá o gráfico, né? Pessoas saindo do vermelho indo para o verde. Isso é maravilhoso. Isso é bênção de Deus. É assim mesmo, querido. Eu sei que tem que tirar um tempinho para estudar, né? E estudar a palavra de Deus é fantástico. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus Cristo. Filipenses, no resumo que eu tenho, vai dizer assim para nós, ó: a autoria em Atos 16, do verso de 12 a 40, está registrada a fundação da igreja de Filipos. Paulo estabeleceu a igreja durante a sua segunda viagem por volta do ano 51. Desde o começo, a igreja apresentava um forte zelo missionário e era constante em seu apoio ao ministério de Paulo, que vai dizer, Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16, e 2 Coríntios capítulo 11, do verso 8 a 9. Paulo desfrutou de uma amizade mais próxima com os filipenses do que com qualquer outra igreja. É mais provável que Paulo tenha escrito esta carta para agradecê-los pela contribuição que tinha deles recebido.
Ele também elogiou calorosamente Epafrodito, que tinha trazido a doação de Filipos, a quem Paulo estava enviando de volta. A data. A epístola aos Filipenses foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava na prisão. Pode falar. A carta a Filipenses aqui, a gente vê que Paulo, ele fala que ele não aceitava, né, dinheiro das igrejas. Uma que era para o povo não dizer que Paulo estava recebendo por aquilo que estava ensinando, né? Era uma forma dele dizer que ele recebeu de graça daria. E por que ele aqui em Filipenses, né, a gente vê, quando lê a carta a Filipenses, vê um carinho todo especial por Filipenses, e de Filipenses ele aceita essa quantia, né? Ele estava em cadeia, né? Ele estava preso e naquele tempo o preso tinha que se manter. Então ele não tinha como trabalhar dentro da cadeia, né? Alguns estudiosos afirmam que essa carta aqui já era no final da vida, já na segunda cadeia que o apóstolo Paulo passa. A gente ainda é discutível isso aqui ainda. Então ele não tinha como receber ou trabalhar para receber, né? Então ele recebe a oferta trazida por Epafrodito da igreja de Filipos, né? E ele escreve a carta, e a carta é um recibo, né? Um recibo para a igreja de que ele recebeu as ofertas, né? E fez bom uso. Ok? Rapaz, tá uma cachorrada aí contigo, né? Um barulho aqui. Quase só 5. Meu Deus. Vamos lá. A data. A epístola aos Filipenses foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma, por volta de 62. Todavia, não podemos ter plena certeza disto. Outros possíveis lugares de origem da epístola são Éfeso e Cesareia, nos anos entre 54 e 62. Tem um lapso de tempo muito grande, né? 8 anos aqui. Você vê como é que era complicado. Contexto histórico. Ela é rapidinha, uma carta rápida. Filipos era a capital da província romana chamada Macedônia, localizada em território que hoje pertence à Grécia. Seu nome significava pertencente a Filipe. A cidade foi fundada por Filipe, pai de Alexandre Magno, em 358 a.C. Era importante devido à sua localização junto à principal estrada que cortava a Macedônia no sentido leste a oeste, servindo de caminho entre a Ásia e Roma. Além disso, a cidade possuía minas de ouro e prata. Os cidadãos desta colônia eram considerados cidadãos de Roma e receberam muitos privilégios, visto que Filipos era uma cidade militar e não um centro comercial. Não havia judeus para construir sinagoga quando Paulo chegou lá. Atos 16, 13. O chamado macedônio de Paulo em Troade, durante a segunda viagem missionária, levou ao ministério em Filipos, com a conversão de Lídia e outros. Paulo e Silas foram espancados e encarcerados, mas isso resultou na conversão do carcereiro Filipenses. Lembra lá, né? Do terremoto. Os magistrados eram postos em posição perigosa quando espancavam cidadãos romanos sem nenhum julgamento. Atos 16, 37 a 40. E tal constrangimento pode ter evitado futuras retaliações contra os novos cristãos em Filipos. Paulo visitou os filipenses novamente em sua terceira viagem missionária, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Quando souberam desta prisão em Roma, a igreja de Filipenses enviou Epafrodito com ajuda financeira. Filipenses capítulo 4, 18. Ele havia ajudado Paulo desta forma em pelo menos 2 outras ocasiões, e Epafrodito quase morreu de uma doença, mas mesmo assim permaneceu com Paulo o suficiente para que os filipenses recebessem a notícia de sua doença. Quando se recuperou, Paulo enviou esta carta através dele para Filipos. Filipenses 2,
de 25 a 30. O conteúdo da carta. O conteúdo da carta diz assim: a mensagem permanente dos filipenses diz respeito à natureza e à base da alegria cristã. Para Paulo, a verdadeira alegria não é uma emoção superficial que dependeu de circunstâncias favoráveis do momento. A alegria cristã é independente de condições externas e é possível mesmo em meio a circunstâncias adversas, como sofrimento e perseguição. A alegria definitiva surge da comunhão com Cristo, ressuscitado e glorificado. Por toda a carta, Paulo fala da alegria do Senhor, enfatizando que somente através de Cristo se alcança a alegria, como ocorre em todas as outras graças cristãs. Essencial para esta alegria é a convicção conforme de autoridade de Cristo, baseado na experiência do poder de sua ressurreição. Devido a esta convicção, a vida de Paulo ganhou sentido. Mesmo a morte torna-se uma amiga, pois o levaria a uma maior experiência da presença de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23. A alegria apresentada em Filipenses envolve uma expectativa ávida da volta eminente de Cristo. O fato de esta experiência ser dominante no pensamento de Paulo é vista em suas 5 referências da volta de Cristo. No contexto de cada referência há uma nota de alegria. Olha lá, Filipenses 1, a 6:10, 2:16, 3:20 e por fim 4:5, capítulo 4, verso 5. Paulo também descreveu uma alegria que surge da comunhão na propagação do Evangelho. Ele começa a carta agradecendo aos filipenses por sua parceria na propagação do Evangelho, através de suas ofertas monetárias. As ofertas, entretanto, são apenas uma expressão de seu espírito de comunhão, ou, como ele coloca em capítulo 4, verso 17, o fruto que aumenta a nossa conta. Pode falar. Paulo, aqui a Filipenses, a gente lendo a Bíblia, a gente vai ver que é uma carta carinhosa, né? Um carinho muito grande que ele tem por Filipe. E ele vai narrar no capítulo 4 aqui sobre essas duas mulheres que estão brigando. Essas duas mulheres, elas eram pastoras? Olha, não, elas não eram pastoras, mas estavam participando ali da comunidade e faziam um trabalho muito, muito participativo ali na comunidade. Né? Porque não fica bem claro para nós se elas eram de fato pastoras. Né? Porque se eu afirmar aqui porque Paulo aqui ele só cita o nome delas, né, das duas no capítulo 4, né? Mas não diretamente. Em vez disso, ele pede para que os irmãos que ali ele enviou que conversem com elas e tentem apaziguar as duas, para que ela não tenha essa briga entre elas, né? Isso. É a parte onde ele demonstra o carinho também pelas mulheres que estão fazendo o evangelho ali. Amém? Sim, com certeza. Amém, não, com certeza. Paulo não deixa de fora. É por isso que eu não deixa de fora as mulheres. É por isso que eu sempre digo, o cristianismo ele é de porta aberta, né? Essa questão hoje, desculpa as irmãs que estão na live e que vão me assistir depois, o feminismo, né? Que a Bíblia é machista. Eu não vejo assim, né? Eu vejo que a Bíblia é um lugar, a igreja, ela tem portas abertas, né? E, claro, nós temos funções específicas, comparada com aquele tempo. Todas as vezes que na Bíblia mostra o sacerdote homem, porque nas outras religiões pagãs, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, mas acho que ele tá tentando voltar aí. Enquanto isso, a irmã Léa tem uma dúvida aí, irmã Léa?
Qualquer coisa o Nildo pode tirar aí. E Maléia, só pra senhora. Pergunta aí. Já voltou. Tá chegando dado pra mim, ó. Já voltou, Perdi de novo. Já voltou. É? A live que tinha caído? Então repete aí pra nós aí que eu não entendi não. Tô te falando, chegou cortado. Não, era só uma. Era só pra irmã Léo uma pergunta aqui, mas já foi já. Ah, tá. Aham. Tá bom. Tá certo. Cadê a voz da consciência? Tenho dúvidas na resposta do livro. Oxi! Infelizmente eu não posso lhe responder. Façam a comunhão entre vocês mesmo. Queria as respostas, olha só. Rapaz. Então vamos lá. Onde é que eu parei, Jesus? Ainda no conteúdo da carta. Sendo assim, a alegria cristã é uma consequência de estar em comunhão ativa com o corpo de Cristo, até a sua própria morte. É vista por Paulo como um meio pelo qual o Senhor Jesus Cristo seria glorificado. Filipenses 1:20. Segundo a visão do apóstolo, sofrer pelo evangelho é um privilégio. Filipenses 1:29. A igreja em Filipos, para a gente ter uma realidade, como é que era a igreja lá. Foi a primeira igreja cristã na Europa, foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Ali, chegando o apóstolo, foi bem recebido, juntamente com Silas. Os primeiros convertidos foram Lídia, né, a vendedora de púrpura, e a jovem que era a adivinhadora, da qual foi expulso o demônio imundo, sendo liberta e cessaram os seus prognósticos. Diante disto, cessou também o lucro dos seus senhores, os quais se enfureceram contra Paulo e Silas, incitando contra eles as autoridades locais. Com resultado, aqueles irmãos foram espancados e lançados na prisão. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 também cita. Estando orando e louvando, à meia-noite Deus os libertou por meio de um terremoto que abriu as cadeias. Diante de tão grande acontecimento, o carcereiro se converteu, também a sua família. Algum tempo depois, os irmãos filipenses enviaram ajuda financeira para Paulo, citado em 2 Coríntios capítulo 8, verso 2, Filipenses capítulo 4, do verso 10 a 15. A ênfase teológica. Nós estamos encaminhando para o final do livro. A ênfase teológica diz: visto que Filipenses não é uma carta sistemática e estruturada, somente alguns trechos há informações teológicas fundamentais, o cerne, com certeza, é o Evangelho de Jesus Cristo, como é descrito com o hino cristológico. A carta mostra como o Evangelho dá forma à vida, que é a base para a ligação indissolúvel entre o imperativo, que é o desafio, e o indicativo, a promessa, como é descrito em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 13. A epístola é extremamente prática, mas a orientação e as advertências têm base teológica. A alegria de Paulo está fundada em Cristo, como toda a sua vida. Nesse sentido, a epístola é totalmente cristocêntrica. E a preexistência, a encarnação e a exaltação de Cristo são expostas em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 11. Paulo explicou a sua doutrina da justificação pela fé, em contraste com o legalismo errado. Ele insistiu em uma vida santificada pela identificação com Cristo pela fé, participando dos seus sofrimentos e da sua morte e de dor da sua ressurreição. Em todas essas situações, a fé, a oração e a gratidão são os remédios prescritos pelo apóstolo Paulo, dizendo: tendo orado, temos muito mais motivo para descansar. Em nossa oração, precisamos também agradecer. A gratidão, mais do que uma expressão verbal, é um exercício e precisamos frequentemente olhar para tudo que Deus já nos deu e agradecer por tudo que Ele está fazendo e ainda vai fazer. Este exercício é um antídoto contra as ambições excessivas. Por fim, Paulo
aconselha, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está ensinando uma declaração de confissão positiva, né? Tem crente que diz essa frase como uma convicção positiva. Vai dar certo, tenho fé, né? Tenho dito. Então, mas ele diz a respeito, ó, como se quisesse colocar o cristão numa posição de sucesso absoluto, conforme a visão que o mundo tem de sucesso. Porém, lendo o capítulo 4, verso 12, entendemos que Paulo está dizendo que ele foi capacitado por Deus para passar por qualquer situação, fosse de abundância ou escassez, de humilhação ou de honra, de fartura ou de fome. Certamente o servo de Deus precisa estar pronto para toda esta situação, toda esta dificuldade ou para as partes boas da vida, né? É verdade que Deus pode nos dar todo tipo de bens materiais. Entretanto, isso depende do plano dele para cada pessoa. Não podemos colocar a riqueza material como consequência natural do evangelho, né? Isto não é bíblico. Pode falar. O Paulo aqui, quando ele está preso em Filipenses, demonstra já que é nos últimos dias dele, né? Que ele já está bem velhinho, está bastante machucado, a gente lendo o livro da Epístolas Cristãs. Mas aqui vai narrar que ele já está bem velho, machucado, bastante cansado, mas alegre, tanto se vai morrer ou se vai viver. Se vai morrer, ele está alegre porque vai se encontrar com Cristo. E se ele for viver, ele fica alegre porque vai levar mais ainda o Evangelho, né? Então, é um crente que a crença em Deus, a crença em Jesus, não deixa ele sentir as dores da vida, né? Uhum. Amém? Amém. Perfeito. O cara, velhinho. O homem não tinha tempo, ele não perdia tempo, né? É isso que eu acho interessante de Paulo. Ele não se detinha a nada, ele continuava. Ele não parava. Isso é que é fantástico, né? Eu fico olhando os crentes novo de idade, novo na fé. Imagina como é que Paulo olharia para nós hoje, né? Os novinhos e os novos na fé param por qualquer coisa. Os jovens já estão cansados. Esse jovem de 16, 17, 18 anos não quer fazer obra, né? E aí eu fico me perguntando, como é que vai estar a igreja daqui 10, 15 anos se Jesus não voltar? Viu, pastor? Tá circulando na internet, né? Aquele negócio de quando o povo fala demais, ou aconteceu ou tá por acontecer. Eu acho que até o senhor já viu esse boato já. Que eles estão procurando um jeito de escrever a nova Bíblia, né? Sim, sim. Tirando algumas coisas que não é pro mundo, assim se dizendo. Então, como o senhor falou, daqui a 10 anos, possa ser que esteja valendo essa nova Bíblia, entendeu? Então, vai ficar em base aquilo que nós aprendemos hoje, que ensinamos dentro das nossas casas. Sim, com certeza. Porque Esse aí é o chat GPT, né? Aquela inteligência artificial, e eles já estão acelerando. Esse chat ele vem para destruir várias profissões e tentar reformular mesmo de forma prática a palavra de Deus, para tornar mais acessível para os homossexualismo, para banalizar mesmo, ter tudo aberto. Infelizmente, não lhe cortando, mas infelizmente, os homens de Deus que são os pastores de hoje estão acovardados e não têm a coragem suficiente de bater de frente. Porque se bater de frente vai perder a bocada, né? Vai perder, não tem mais a coragem de viver pela fé, né? Imagina, o pobre do Lutero ficou perturbado por dias e dias porque quando leu o justo viverá pela fé. Eita Jesus, que mundo nós estamos vivendo hoje.
O que acontece muito hoje, nos dias de hoje, é esse daí, que tem medo de perder as bocadas, né? E outro é o medo da prisão também, né? Sim. Você imagina, não precisa mais nem ser no culto ao ar livre. Hoje em dia, no culto ao ar livre, você já não pode mais pregar do jeito que pregava antes, né? Tem uma classe que você não pode mais chamar atenção enquanto está falando a palavra de Deus ali, né? Porque Sim, com certeza. se tiver algum ali perto ali, né? Se chamar a polícia, o cara vai preso na hora, como dentro da igreja também, né? E às vezes o cabo vai ali para dentro da igreja só para ver se tem alguma coisa dessa, entendeu? E chama a polícia na Verdade. mesma hora. Então tem essas duas situações. Uma com medo de perder a bocada e outra com medo do processo. O que aconteceu, meu? É contigo, Guto. Estamos lhe ouvindo aí, pastor. Só o seu Eu tô lhe ouvindo. Eu tô lhe ouvindo, mas o celular aqui bugou aqui. Eu não tô vendo vocês. Amém. Pois é, não tô vendo vocês. Cadê eu, Jesus? Nós estamos lhe vendo aqui. Estão me vendo? Aí, Tão fortinho o cabeludo? isso. Não tava vendo vocês aqui não. De repente ficou tudo preto aqui. Rapaz, o que aconteceu? Mas é a pura verdade, rapaz. É o que a igreja tem enfrentado hoje, né? E a tendência é só piorar. Infelizmente é piorar mesmo. Esses últimos dias, eu sigo algumas pessoas aqui lá de Israel e eles já estão falando que o Machias tem que se manifestar até 2030. Já deram data, já deram tudinho. Ele vai se manifestar. Então, para nós como igreja, nós temos só que se preocupar com a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Esperar que ele volte para buscar a sua igreja. Vamos lá, o esboço de Filipenses, e a gente termina. É dividido em apenas 4 partes, e vai dizer a primeira, o relato de Paulo, de sua circunstância presente, que diz a oração da graça de Paulo, a prisão de Paulo contribui para o progresso do evangelho, as aflições de Paulo exaltam ao Senhor, a exortação de Paulo. A segunda, o apelo de Paulo para ter a mente de Cristo, que diz a exortação de Paulo à humilhação, o exemplo de humilhação de Cristo, o exemplo de humilhação de Paulo, o exemplo de humilhação de Timóteo e o exemplo de humilhação de Epafrodito. Terceiro, o apelo de Paulo para ater ao conhecimento de Cristo, e diz o alerta de Paulo contra a confiar na carne, exortação a conhecer a Cristo e alerta contra o viver para a carne. E por fim, o apelo de Paulo para se ter paz de Cristo, que diz paz com os irmãos, paz com o Senhor, paz em todas as circunstâncias, e a conclusão, que é o capítulo 4, versículo de número 21 a 23. E assim a gente termina a carta aos Filipenses. Ainda dá tempo para mais uma ou duas? Vamos concluir por aqui. Aí, porque nós vai ficar bem pouquinho para próximas duas, né? Isso. Porque as outras duas quando chegar ali em Tiago, aí Pedro, João é epístola rapidinha, né? Matou, já era. Sabe que vem é aniversário do pastor Valadares, né? Mas a gente faz só pelo menos uma hora e meia. Mas não. Uhum. É só às 18, Não, beleza. 18 às 18 ainda, né? Às 18 horas. Uhum. Isso, vai começar lá. Se for o caso, dá certo. Vai dar certo sim. Então, para a próxima aula Colossenses, a partir de Colossenses para frente. Amém? Isso. Vocês têm alguma programação hoje? Não. Olha a voz da consciência aí. Eu nem lembrava, tem a vigília hoje, né? Quem puder ir lá pra vigília.
O pastor, Sim. eu vi uma informação, eu não sei se ela é verídica, se procede, mas falando sobre o genro do Donald Trump, que ele estava tentando fazer um acordo agora de paz entre os palestinos e os judeus, mas que não está sendo muito colocado na mídia, né? Aham. E ele vai tentar pela segunda vez. E ele é judeu. Estão apontando até dizendo que ele é o anticristo. Eu digo, bom, se for, já vai dar as caras por aí. Enfim, saiu essa matéria, eu vi, não está sendo muito divulgada. Eu queria saber se algum de vocês já Esse, viram. Já é pro dia 23 de agosto agora a reunião. Justamente. Justamente. Não tá, data mas não mesmo. está sendo muito divulgado, não, isso não. É meio Essa que. data aí diz que essa é a última reunião. E já tá tudo muito bem encaminhado para ter paz lá. Aí tu sabe, né? Tendo paz já era. Já era, pois é. Ele já dá as Estão caras. É porque dizem que a data limite é até 2030 e não tem mais para onde explodir mais, não. Aí são os 7 últimos anos daquele acordo, né? No meio dos 7 anos ele quebra o acordo e começa a perseguir e acabou-se. Rapaz, meus queridos, vocês vão ver a partir de agora para frente, até 2030, vai ter sinais no céu. É porque não é mais televisionado. Ainda tá gravando? Tá, tá Meu todo mundo Deus. ouvindo, E vendo. pastor, então vamos fazer assim, a hora concluindo, aí eu Ah, deixo sem gravar. A gente faz o muro das interrogações. tá bom, então tá bom. Quem ora aí pra nós? Ora aí, deixa eu ver aqui, irmã Leia. Ô, Glória. Aí tá em hebraico aí, irmã. Aí. Vamos orar então. Soberano, eterno Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua aula desta tarde, Senhor. Que tu nos ensinou mais um pouco, Pai, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Vai abençoando o pastor que sempre está disposto a nos dar aula, Senhor. Que tu venha cada dia mais usar ele, Pai. Porque nós precisamos, Senhor, aprender muito mais de ti. Porque nós, cada dia mais aprendendo mais de ti, nós sabemos quem está falando a coisa certa ou não, Senhor. Então, nessa tarde, Pai, eu só quero agradecer e te louvar por tudo que tu fazes, Senhor. Muito obrigada, Pai. Continua nos ensinando, nos dando entendimento, nos capacitando, Pai, a cada dia mais estar na tua presença. Muito obrigada, Pai. Abençoa cada aluno que esteve presente na tua aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou parar a gravação aqui. Aí o caldo engrossa. Eita, tu não ouviu eu falando?